Graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos. Quero dar as boas-vindas a todos. Vamos partilhar uma palavra com os irmãos, palavra sobre misericórdia, e quero falar sobre um texto que está em 1 Pedro. A partir do versículo 3 em diante, nós vamos ler esta palavra e vamos meditar aqui sobre algumas coisas extremamente importantes. E eu quero ler então o texto de hoje, e diz assim a palavra de Deus: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Que há de ser revelada no último tempo. Este é o texto que eu quero partilhar com os irmãos e também fazer uma reflexão aqui acerca deste texto. Nós, irmãos, estamos a viver dias de trevas na Terra. É impossível nós negarmos que o mundo está a passar por um caos, por uma confusão. Existe confusão, existe medo no coração das pessoas. E nós acabamos pelo facto de estarmos no mundo, acabamos também por ser envolvidos, ou pelo menos os sistemas do mundo, os sistemas do anticristo tentam chamar a nossa atenção para nos colocar medo, para nos colocar receio do que está por vir, para nos amedrontar e para nos constrangir, de forma a que nós duvidemos até da própria palavra de Deus, pelo medo, pela persuasão à distorção daquilo que são as Escrituras. E a palavra de Deus fala que viriam muitos falsos profetas, falsas doutrinas. E nós, irmãos, nos dias que correm, nós precisamos de ter muita atenção e precisamos também de, olhar para as Escrituras sem um pré-pensamento acerca das Escrituras. O que eu quero dizer com isto é que nós precisamos de olhar para as Escrituras com pureza, com uma mente sã, com uma mente saudável, com uma mente livre de lixos que nós ouvimos muitas vezes pela exposição, por exemplo, às redes sociais. As nossas redes sociais vão nos confrontar muitas vezes com informações, com especulações, com falsas notícias, com notícias. E tudo isso vai gerando um acumular de ideias, de informações dentro da nossa mente, e acabamos por entrar numa atmosfera de confusão e acabamos por ficar amedrontados, acabamos por ficar também às vezes acobardados na nossa fé, por causa de estarmos a ser persuadidos a essas distorções, persuadidos a essas informações que nos chegam todos os dias através de telejornais, através de imprensa, através das redes sociais. Então, irmãos, a nossa realidade é essa. A nossa realidade é que nós estamos expostos a isso, e nós precisamos de perceber que nós estamos expostos a um terreno hostil, estamos num terreno de confusão, num terreno de difamação, de calúnia, porque são as obras do diabo, são as palavras persuasivas de Satanás que levam e tentam induzir e tentam chamar a atenção do povo para distorcer a palavra de Deus. Então, eu quero trazer este desafio para nós. Quando nós formos ler a palavra de Deus, nós falarmos com o Espírito Santo, pedirmos ao Espírito Santo para falar connosco aquilo que Ele quer para nós hoje, aquilo que Ele quer trazer da sua própria palavra para o nosso coração. Livres de informações da nossa mente, livre daquilo que nós já estamos a pensar acerca da palavra de Deus. Então, irmãos, eu quero deixar este desafio. Leia a palavra de Deus juntamente com o Espírito Santo. Você terá
o melhor intérprete, você terá o melhor companheiro para compreender as Escrituras. Como é óbvio, há ensinamentos, há informações que nós vamos precisando delas para nós ampliarmos o conhecimento e ampliarmos também a nossa visão acerca das Escrituras, ensinamentos importantes. Por isso é que Deus dá dons de ensino, dons de pastoreamento, dons apostólicos, dons proféticos, porque há uma necessidade de desenvolvimento para que os santos sejam edificados na fé. Então nós recebemos informação desses dons que Deus distribui na igreja, nós podemos reter essa informação. Mas também podemos olhar para as Escrituras e ouvir o que o Espírito Santo quer falar connosco. Amém? Então Deus quer falar connosco individualmente e o meu desafio é para que em tempos de grande confusão, irmãos, em que nós estamos expostos a trevas, estamos expostos a nuvens de confusão na mente e no coração dos homens, nós precisamos como nunca antes, de ouvir o que o Espírito Santo está a falar. De ouvir aquilo que o Espírito Santo pode me estar a usar neste momento para falar ao seu coração. Então, irmãos, estejamos atentos ao fluir do Espírito, àquilo que o Espírito Santo quer falar ao meu coração e ao seu coração. Então, nós estamos debaixo de escuridão, de cegueira espiritual. Existe muita ignorância a ser espalhada pela terra, precisamente para que o povo de Deus, de alguma forma, seja persuadido a sair desse conhecimento de Cristo e esse conhecimento das Escrituras. Então, irmãos, nós precisamos de uma intervenção divina. Por causa dessa escuridão, por causa das palavras deturpadas que Satanás tenta influenciar, as falsas profecias, os falsos ensinamentos, nós precisamos de uma intervenção de luz, uma intervenção de conhecimento. E esse conhecimento, essa sabedoria, ela vai ser revelada através do Espírito Santo que habita no coração de todo aquele que crê e também daqueles que estão a ser usados através dos ministérios e através dos dons que o Espírito Santo deu para a edificação do corpo. Então, irmãos, estejamos atentos àquilo que Deus está a falar nestes dias, àquilo que o Espírito Santo está a trazer sobre a igreja e sobre o mundo para despertar-nos para a volta de Jesus. E é aqui neste ponto, irmãos, de transição de trevas para a luz que nós entendemos e precisamos daquilo que acabamos de ler, da muita misericórdia de Deus. Jesus Cristo, Ele é muito misericordioso conosco. E nós lemos aqui que, segundo a sua grande misericórdia, primeiro de tudo precisamos de entender, existe grande misericórdia que está a ser exercida por Deus à sua igreja e também a de ser dispensada para o mundo através da pregação do Evangelho para gerar arrependimento no povo, para chamar a atenção dos maus caminhos em que nós muitas vezes andamos, em que nós, mesmo nós crentes, muitas vezes abordamos a vida de forma errada e entramos por caminhos errados porque somos persuadidos ao erro, somos persuadidos às falsas doutrinas, somos persuadidos aos falsos ensinamentos. Então Jesus Cristo, Ele exerce muita misericórdia sobre nós. Apesar de toda a nossa rebeldia, muitas vezes estamos rebeldes àquilo que são as ordens de Deus e nós, mesmo assim, Deus, através de Jesus Cristo, manifesta em nós muita misericórdia. E essa muita misericórdia, irmãos, ela é manifestada diariamente. Nós somos alvos da misericórdia de Deus. As Escrituras dizem que as misericórdias de Deus renovam-se todas as manhãs. Isso significa que nós precisamos dessa misericórdia. Por isso é que o apóstolo Pedro está a dizer que as muitas misericórdias, grande é a misericórdia de Jesus, porque nós precisamos dessa misericórdia. Porque todos os dias nós somos
incitados e existe uma tentativa de persuasão para nós nos rebelarmos contra Deus e nós fugirmos daquilo que é a vontade de Deus. O nosso inimigo anda à nossa volta a tentar distorcer a vontade de Deus, distorcer aquilo que são as Escrituras. Então nós precisamos de estar debaixo dessa muita misericórdia de Deus, precisamos de ter fé de que Jesus, Ele tem misericórdia sobre nós e não nos deixarmos também amedrontar pelas tentativas que o inimigo coloca muitas vezes na nossa mente de distorções para que nós não alcancemos essa misericórdia e nos posicionemos diante de Deus como filhos, sabendo que precisamos de ser repreendidos e corrigidos por Deus e aceitar essa misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Então, essa misericórdia que Jesus tem sobre nós, ela precisa de ser alcançada pela fé. Nós alcançamos isso pela fé e pela submissão às instruções de Jesus. Um outro ponto, irmãos, é nós somos regenerados para uma viva esperança. Essa muita misericórdia que Deus tem sobre nós, ela é dispensada através desta regeneração para uma viva esperança. E eu quero salientar aqui isto: viva esperança não é algo morto. Nós não estamos a viver pela fé por algo e por promessas de morte, mas de vida. Então esta viva esperança, ela precisa de ser executada, vivida todos os dias. É diariamente que nós vivemos esta viva esperança e somos regenerados. Nascemos de novo, somos convertidos, nós saímos das trevas e passamos para a luz e nós estamos a ser regenerados, estamos a largar as obras do passado, estamos a largar os padrões de pensamento antigos, estamos a ser libertos daquilo que são as maquinações que nós tínhamos no passado, as formas de pensar, a inveja, a contenda, a intriga. Então nós somos regenerados quando saímos das trevas e começamos a ser regenerados e passamos para a luz, passamos para essa viva esperança. A partir do momento que entramos na presença de Jesus pela fé, aceitamos o sacrifício de Jesus, aceitamos aquilo que são as instruções de Jesus, nós passamos então a transitar das trevas para a luz e somos regenerados. Nós somos então levados a essa viva esperança que nós vivemos diariamente nessa transição para a luz. E isto é algo maravilhoso, irmãos. Há muita misericórdia de Deus, a misericórdia de Jesus sobre as nossas vidas, ela é vivenciada todos os dias nesta transição da noite para o dia, das trevas para a luz. E esta é a fé maravilhosa que nós vivemos e que precisa de ser exercitada e vivida diariamente. E é neste fluir, nesta transição do velho para o novo que nós estamos a passar diariamente, que muita misericórdia de Deus ela vem sobre a nossa vida, é o sangue de Jesus agindo sobre a nossa vida e regenerando a nossa alma, o nosso espírito e também, consequentemente, o nosso corpo santificado para glorificar a Deus. Então é por esse constante favor de Deus que somos diariamente regenerados para esta viva esperança. Irmãos, quero ressaltar isto. É uma viva esperança. Não é para a morte, é para a vida sobrenatural que nós somos chamados. Não é algo natural. Não vamos prender aos conceitos humanos, aos conceitos de vida terrenos, mas àquilo que é o conceito, a ideia sobrenatural de vida que Jesus trouxe através da sua morte e ressurreição. E esse é o ponto seguinte que eu quero falar com os irmãos. Então, que segundo a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança mediante
mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos. Então, a ressurreição de Jesus é o momento chave, é o momento de mediação que nos leva a essa viva esperança. Porque a ressurreição de Jesus é o momento que nos leva a entender que nós temos uma viva esperança de algo que nós também vamos viver, porque Jesus já fez isso por nós, que é a regeneração, digamos, é a consumação de tudo aquilo que está a acontecer na nossa vida. Nós estamos a passar por processo de santificação, de conversão ao longo do tempo, deixando as obras das trevas, deixando a velha forma de pensar. Estamos a ser regenerados para essa viva esperança, porque nós estamos a aguardar esse momento glorioso em que nós, que cremos em Jesus Cristo, também vamos ressuscitar. Também vamos ter um corpo glorificado, assim como Jesus aconteceu com Jesus na sua morte e ressurreição, assim como Jesus, nós também seremos. Mas até que isso aconteça, nós estamos nessa regeneração e estamos nessa viva esperança, nessa expectativa de que isso irá acontecer também com o povo de Deus. Então, irmãos, é fundamental, não é, digamos, não é opcional nós não crermos neste acontecimento, não crermos naquilo que é a promessa de ressurreição do povo de Deus. Então nós precisamos de crer nessa ressurreição e testemunho apostólico dessa ressurreição. Os apóstolos testemunharam isso e escreveram às igrejas, testemunharam daquilo que aconteceu com Jesus e disseram: olha, é essa a esperança que nós temos também. Então tenham essa esperança, creiam em Jesus, aceitem aquilo que está a vir sobre a vossa vida, essa leve e momentânea tribulação, como o apóstolo Paulo diz, porque isso é uma viva esperança que nós temos. E ainda que nós estejamos a passar dificuldades, momentos difíceis, há uma viva esperança que a igreja tem através do testemunho apostólico que nos foi deixado nas Escrituras. Então esse evento glorioso é que nos garante também a nossa ressurreição. Quando nós olhamos para o testemunho dos apóstolos e nós cremos naquelas palavras, isso é a garantia, quando nós cremos nisso, é a garantia daquilo que vai acontecer no futuro também. E que os apóstolos ensinaram sobre isso. Então, eu creio no que aconteceu com Cristo, então, creio também naquilo que Ele prometeu que aconteceria. Àqueles que creem e que serão transformados e que serão ressurretos também no dia do Senhor, que é o dia que nós aguardamos como igreja. Então, irmãos, é essa fé nas promessas de Jesus que nos fazem ser regenerados diariamente para uma viva esperança. Irmãos, é diariamente, nós somos regenerados diariamente. Não é algo estático, em que eu creio e terminou por ali. É algo constante que precisa de ser vivido intensamente todos os dias. A oração, a prática de leitura da palavra, não é porque é uma obrigação, irmão, é porque é algo que é necessário, é um alimento que nós precisamos para a nossa alma e que precisamos de absorver a comunhão com o Espírito Santo, precisamos de absorver a palavra de Deus, a inspiração divina, para nós sermos alimentados e regenerados através dessa viva esperança que vem através do ouvir a palavra de Deus, que gera fé precisamente nas promessas de Jesus. Então isto é extremamente importante nós percebermos que é algo diário que nós precisamos de experimentar e viver todos os dias à luz daquilo que são as revelações das Escrituras e das promessas de Jesus. Então é para a vida que nós somos regenerados e não para a morte.
É muito, muito, muito importante percebermos. É para a vida, não é para a morte. Então a nossa esperança, a nossa expectativa é de vida eterna, é de estarmos finalmente com o nosso Mestre, e até que isso aconteça, irmãos, precisamos de ser regenerados, santificados, trabalhados pelo Espírito Santo, moldados para sermos feitos à imagem e semelhança de Jesus Cristo diariamente. E este é o grande segredo que nós precisamos de guardar e precisamos de persistir nele. Persistir dia após dia nas promessas de Jesus. Outro ponto que eu quero partilhar ainda é que tudo isto que vai acontecendo, toda esta misericórdia, toda esta regeneração que está a acontecer e esta viva esperança, esta ressurreição que nós estamos expectantes acerca dela, tudo isto, irmãos, é porque existe uma herança incorruptível para nós. Para uma herança incorruptível, versículo 4, que não pode ser destruída, que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês. O apóstolo Pedro está a dizer que há uma herança incorruptível que nós estamos a aguardar e que está guardada nos céus para nós. Está guardada nos céus para nós. Irmãos, nós não recebemos uma herança antes do tempo. Há um tempo para que essa herança nos seja entregue. E a igreja de Jesus Cristo aguarda essa herança. Por isso é que nós precisamos de andar nos caminhos do Senhor, porque há uma expectativa de vida, há uma expectativa de uma herança que não pode ser corrompida, porque ela está guardada nos céus para nós e nós vamos usufruir dessas bênçãos celestiais, dessa herança poderosa e abençoadora para a igreja. E nós que cremos em Jesus Cristo precisamos de aguardar essa herança que está guardada e reservada para nós. Amém? Última coisa que eu quero partilhar com os irmãos. Nós somos guardados pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus. Versículo 5. Vocês são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Então nós, irmãos, estamos a ser guardados. Nós estamos a ser guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. E repare, nós somos guardados pelo poder de Deus. É o poder de Deus que nos liberta das obras e dos laços de Satanás. É o poder de Deus que nos livra da cegueira espiritual. Mas nós precisamos de estar diariamente nessa viva esperança. Precisamos de estar diariamente a usufruir dessa misericórdia. Posicionados diariamente diante do altar do Senhor, em consagração, em santificação, crendo e aguardando essas promessas, crendo e aguardando esse dia do Senhor, esse último tempo que fala aqui, refere-se ao dia do Senhor, o dia em que as coisas vão se começar a manifestar de uma maneira cada vez mais intensa, e aquilo que nós lemos na Revelação, em Apocalipse, essas coisas vão ser dispensadas, elas vão vir sobre a terra, e nesse último tempo essas coisas que se vão revelar vão ser parte do dia do Senhor, e a igreja está à espera desse dia, está à espera da manifestação de Jesus Cristo. Então, nós somos guardados pelo poder de Deus, à semelhança daquilo que aconteceu com Noé. Os dias do fim, eles são equiparados também aos dias de Noé. E a Bíblia fala sobre isso, em que o dilúvio veio, ou seja, a punição à injustiça veio, e nós,
ou seja, Noé, agora figurado pela igreja, nós somos salvos pela arca, e essa arca é o poder de Deus que está disponível para guardar aqueles que estão diante do altar do Senhor, que estão nessa regeneração, a aguardar essa viva esperança a cada dia. E isso, irmãos, só é possível mediante a fé. Só é possível mediante a fé. E nós precisamos de alimentar a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É preciso que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então, existe uma necessidade de nós crermos, de nós termos fé nas palavras e nas promessas de Jesus. E ainda que o mundo esteja a padecer, ainda que hajam trevas no mundo, nós precisamos desta fé. Nós precisamos desta visão, nós precisamos desta expectativa do dia do Senhor, prepararmos-nos para o dia do Senhor, santificarmos-nos para o dia do Senhor. E assim como aconteceu com as 5 virgens prudentes, comparativamente com as 5 imprudentes, nós precisamos de olhar para as 5 prudentes e termos atenção, nós estarmos vigilantes e prepararmos-nos as nossas vasilhas com azeite, prepararmos-nos com a luz, a unção do Espírito Santo que nós precisamos nestes dias para ultrapassar os dias maus. E a verdade é, os dias maus estão aí, os dias maus estão por vir ainda, dias piores ainda, intensificação dos últimos dias, que vai realçar também, irmãos, vai realçar também a santificação da igreja. Ao mesmo tempo que o pecado intensifica, que o anticristo vai moldar a mente e o coração das pessoas para pensarem e agirem na distorção daquilo que é a verdade, o caminho. Nós, igreja, vamos cada dia mais, aqueles que se colocam na brecha para serem regenerados por causa dessa viva esperança, dessa expectativa, dessa herança eterna que nos é prometida e que nós estamos a aguardar. Há aqui um contraste entre aquilo que é a escuridão, a cegueira espiritual, e aquilo que é a clareza do Espírito da igreja que está a santificar-se e a aprontar-se para esse dia. Então, irmãos, é nesta diferença aqui de trevas e luz, em que a misericórdia de Deus entra e alerta-nos e chama-nos para o caminho, a verdade e a vida que se encontra na pessoa de Jesus Cristo. Então é nessa esperança, é nessa misericórdia de Jesus que eu e você precisamos de estar alicerçados, que eu e você precisamos de estar firmes diariamente, irmãos, porque o processo de santificação, de regeneração, ele é diário, ele é constante, ele é vivo, não é algo estático. Eu quero salientar isto novamente, não é algo estático, irmãos, é algo que acontece diariamente, em que nós precisamos de alimentar diariamente, precisamos de ser edificados todos os dias. Então, irmãos, que esta mensagem venha trazer esta clareza de que nós precisamos todos os dias de buscar, de estarmos posicionados nessa misericórdia, nessa bondade de Deus e também firmes na nossa fé, que é esse elo de ligação às promessas, que é através da fé na palavra de Deus que nós vamos chegar até essa herança incorruptível preparada para nós e que nós estamos todos os dias caminhando nessa esperança de que nós um dia vamos estar com Jesus, de que nós um dia vamos também, à semelhança de Jesus, ressuscitar, termos um corpo glorificado e estarmos eternamente com o nosso Mestre. Ainda que no mundo estejam a acontecer momentos difíceis, ainda que os sistemas do mundo estejam a ser abalados, as ideias mundanas estejam a ser confrontadas com a soberania de Deus, a Igreja sabe que precisa e só pode ter um caminho, que é confiar em Jesus Cristo. Confie em Jesus, procure e busque todos os dias a comunhão e a dependência do Espírito Santo.
Relacione-se com o Espírito Santo e você vai ser bem-aventurado na terra, porque você vai ouvir aquele que é o inspirador e o guia, o ADN da igreja, o Espírito Santo. Amém?